Eu vou colocar para gravar, tá, pessoal, a aula, para depois postar lá para quem eventualmente estiver perdido. Se você tiver o link fácil aí para mandar para ele, Gabriel, pode mandar. Ou então me manda o WhatsApp dele, que eu mando por WhatsApp o link também. Além do Brian, tem mais alguém para entrar? Professor, eu acho que a turma está dormindo. Então vamos começar? Aí depois, se chegar alguém no meio, pega a explicação pela metade. Deixa eu ver onde a gente parou. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Pronto. Vê se apareceu o meu PowerPoint aí para vocês. Apareceu. Vamos nessa, então. Se a qualquer momento vocês quiserem me parar para perguntar qualquer coisa, tirar qualquer dúvida, é só falar, tá bom? Beleza. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tinha fechado com aquela última aula gravada que eu postei lá no AVA para vocês, a unidade 1, e a gente está para entrar na unidade 2. Vocês conseguiram acessar aquele vídeo que eu gravei para vocês, da unidade 1? Está disponível lá no AVA? Não entendi, professor, o que falou. Vocês conseguiram acessar aquele vídeo que eu gravei e postei para vocês lá no AVA? Uma aula que foi gravada, só eu falando? Eu não. Tá, então deem uma olhada lá no AVA. Vocês precisam ir acompanhando, tá, pessoal? Foi a unidade 1, sessão 4. Unidade 1, sessão 4. Esse vídeo eu olhei sim. Isso. Então, não era nada muito difícil, não, mas como a nossa disciplina, o conhecimento dela é acumulado, né, crescente, então, cada aula que a gente tem é um degrauzinho que a gente sobe, e aí, se a gente perde algum degrau, pode ficar difícil a gente dar um passo para frente na aula seguinte. Quem não acessou, então, lembra o pessoal de acessar, tá? Beleza. Agora, na unidade 1, a gente viu conceitos básicos, né, de planejamento orçamentário e financeiro. Agora, na unidade 2, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre processos de planejamento e trabalhar em cima dos conceitos de orçamento de produção, de materiais e de vendas. A ideia é que, ao longo dessas aulas, dessa unidade 2, a gente aprenda a elaborar planilhas de orçamentos, projetar vendas e produção a partir da quantidade de matéria-prima necessária e também prever os gastos para operacionalizar a organização como um todo, né? Então, a cada etapa dessa aula, a gente vai ver uma parte
dessa sequência de processos orçamentários, tá? Na unidade 2, nessa primeira unidade, a gente vai ver o processo de planejamento da produção e de vendas por 3 tipos de métodos. O método de média simples, o método de média móvel e o método de regressão. Na aula de hoje eu vou falar dos 2 primeiros. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre previsão de vendas. Uma coisa que eu falei naquele vídeo, que eu deixei gravado lá no AVA para vocês, que eu acho que é muito importante, é o conceito de ciclo curto e ciclo longo. Ciclo de vendas curto e ciclo de vendas longo. O ciclo de vendas curto é o curto prazo, é o dinheiro que a empresa... são as vendas do dia a dia, é o dinheiro que faz girar o caixa da empresa no dia a dia. E o ciclo longo, ou longo prazo, está mais relacionado com o planejamento estratégico, com aquela visão de crescimento futuro da empresa no longo prazo. É através do planejamento orçamentário de longo prazo que a empresa decide investir em determinadas áreas, em determinados produtos, pode optar por uma regionalização, abrir franquias, internacionalização, mudança no portfólio de produtos, certo? E no curto prazo é o caixa que gira no dia a dia da empresa. Eu queria conversar com vocês na aula de hoje sobre a importância da previsão de vendas do ponto de vista orçamentário. Então, a primeira coisa que a gente pode começar falando é discutir o que é orçamento de vendas. Orçamento de vendas. Orçamento de vendas é talvez um dos conceitos mais caros e importantes aqui da disciplina de PFO, porque é do orçamento de vendas que acontece tudo na empresa. Ele é o ponto de partida inicial para tudo que vai acontecer. O orçamento de vendas é, vamos dizer assim, a expectativa dos gerentes e diretores em relação a vendas para um período futuro da empresa. Então, o que se espera vender no futuro é isso que a gente chama de período orçamentário. E aí a gente pode trabalhar com diferentes horizontes temporais também, curto prazo ou longo prazo. De qualquer forma, o que é importante ficar bem claro é que o orçamento de vendas é sempre uma projeção para o futuro, e é a partir dele que todas as decisões são tomadas na empresa. O nosso livro traz um conceito que eu gosto, e que eu já vi em outros livros também, que é uma diferença entre orçamento de vendas e orçamento de faturamento. Orçamento de vendas, a gente fala em unidades monetárias, dinheiro, né? Quantos mil-reais. E orçamento de faturamento, geralmente a gente fala orçamento de produção, números de itens a ser vendida, caixas a serem entregues, por exemplo. Esse conceito ele não é muito padronizado na literatura, tem alguns autores que seguem, outros que não seguem, mas eu acho que é interessante a gente ter essa visão de diferença de que uma coisa é itens a serem produzidos e outra coisa é o valor que cada um desses itens compõe no nosso orçamento. Então, eu vou procurar adotar aqui na disciplina essa nomenclatura. Sempre que eu falar de orçamento de vendas, eu vou estar falando de dinheiro. E sempre que eu falar de orçamento de faturamento, eu vou estar falando de unidades de produção, tá? Bom, para que serve, então, o orçamento de vendas? Falei para vocês que é um dos conceitos mais importantes no planejamento financeiro e orçamentário. Bom, o orçamento de vendas, ele serve para planejar toda a atuação de curto, médio e longo prazo da empresa. É a partir da expectativa que uma empresa tem de quanto ela vai vender, que ela monta todo seu plano de ação tático, estratégico e operacional, sempre tendo em vista buscar alcançar aquela meta, a realização efetiva daquele orçamento. Vale lembrar que o orçamento de vendas ele é sempre uma previsão para o futuro, que pode ou não vir a se realizar.
ele só se torna efetivo depois que a venda é concretizada, depois que o cliente paga e depois que o dinheiro cai na conta. Até então, ele é só uma expectativa, uma previsão. E é atrás dessa previsão, dessa meta, que a empresa precisa buscar os seus resultados. Porque caso o orçamento não se verifique, isso, claro, vai ter um impacto negativo em todo o ciclo financeiro da empresa, né? Bom, aí, a partir de uma expectativa do que a empresa tem, do que ela vai vender em um determinado período, pode ser um mês, um bimestre, um ano, em um determinado período, a partir da expectativa de vendas de um determinado período, é que ela consegue projetar todos os outros orçamentos. Então, por exemplo, compra de matéria-prima, programação da produção, contratação ou demissão de mão de obra, investimentos em marketing, enfim, tudo que consome recursos financeiros ou não financeiros na empresa. Então, é por causa disso que o orçamento de vendas é tão importante. Ele é a base para a construção da projeção futura da empresa, né, em todos os aspectos. E aí, eu botei aqui nesse slide, vocês estão vendo esse slide coloridão aqui? Sim, estou vendo. Bom, botei aqui os 4 principais métodos de projeção de vendas. Os estatísticos, não estatísticos, o de finalidades específicas e o de combinação de métodos. E aí eu queria discutir um pouquinho cada um desses tipos de métodos de projeção de venda. Vamos começar, então, pelo método chamado estatístico. Quando uma empresa vai fazer uma projeção de vendas, que informações ela tem? Normalmente, ela tem informações a respeito do passado, de quanto ela vendeu daquele produto ou daquele serviço no passado. E esse histórico, essa análise estatística histórica, pode servir como base para ela projetar o futuro. Esse histórico nem sempre é linear. Então, se é uma empresa, digamos, de picolé, ou se é uma indústria têxtil, a gente sabe que na indústria de picolés, a venda de picolés é maior no verão do que no inverno. A gente sabe que as empresas do mercado têxtil, né, elas fazem mais tipos de roupas em uma determinada estação e menos de outras. Então, essa sazonalidade, ela pode ajudar a gente a ter uma ideia de curva de evolução histórica do número de vendas. E aí, essas altas e baixas, por exemplo, da mudança das estações, do efeito das estações na venda de um determinado produto ou serviço, já pode ser previsto no orçamento anual da empresa e, com isso, a empresa consegue atravessar o período com alguma segurança, certo? Então, a análise histórica, ela olha, como o próprio nome diz, para o passado. Um outro tipo de análise estatística que a gente pode fazer é esse segundo que eu botei aqui, que é uma análise de tendência. A análise de tendência, ao contrário da análise histórica, ela olha para o futuro, o que tende a acontecer. Então, por exemplo, a gente pode fazer, por meio de uma análise de tendência, a seguinte expectativa, de que o e-commerce, em tempos de crise de corona, né, de que o e-commerce vai aumentar, né? Então, aumentando o comércio eletrônico, tem uma tendência de haver maior comercialização de produtos via web. E aí, essa tendência no aumento da comercialização de produtos via marketplace, via plataformas eletrônicas, isso pode puxar outras tendências também. Então, por exemplo, para uma empresa que trabalha com logística, quando aumenta a venda por e-commerce, então ela passa a ter maior demanda de serviços, porque você tem mais produtos sendo comercializados, né, via eletrônica. E aí a gente está falando de um outro tipo de coisa, que é a análise de correlação, quando um fato impacta no outro.
Então, a gente tem, por um lado, um aumento na demanda de comércio eletrônico, isso é uma tendência, e, por correlação, isso vai impactar num aumento no número de fretes das empresas que fazem distribuição física de bens, certo? Então, são 3 exemplos aí de análise estatística. Uma voltada para o passado, que é a análise histórica, e 2 voltadas para o futuro, que é a análise de tendência e a análise de correlação. Depois tem um segundo método, que é o método que eu chamei aqui de não estatístico. O que é o método não estatístico? O método não estatístico é quando eu não disponho de dados para embasar o meu julgamento, porque esses dados eventualmente não existem, ou simplesmente porque a empresa bolou uma estratégia e ela quer atuar de acordo com essa seguinte estratégia. Então, vamos supor o seguinte, uma empresa resolve reduzir uma determinada quantidade de venda de um produto A e aumentar a quantidade de venda do produto B. Vamos supor que o produto A ficou desatualizado, ficou menos interessante para o público-alvo, e ela resolve descontinuar o produto A, e no lugar do produto A ela vai vender o produto B. Né? Então, ela faz um desinvestimento em uma linha de produtos e um investimento na outra linha. Isso aí pode ser Pode falar. É como se fosse uma matriz BCG, né? Isso, como se fosse uma matriz. Isso. E com o tempo que aquele produto vai vendido, vira vaca leiteira e depois, posteriormente, eles lançam o Estrela, né? Que é mais o foco, né? O maior investimento também. Isso, exatamente. Boa. Se vocês lembram lá da matriz BCG, né? Ela tem um ciclo de sucessão de produtos. Você fica lá com os produtos que são produtos mais inovadores, que a empresa lança com a expectativa de que esses produtos inovadores ocupem os lugares das futuras vacas leiteiras no tempo futuro, né? E, eventualmente, isso acontece. E aí ela descontinua um produto que era menos interessante, o produto abacaxi lá, né, na matriz BCG, e com o tempo ela descontinua e coloca outra vaca leiteira no lugar. Isso é muito comum, tá, nas empresas. Todas as empresas adotam esse tipo de gestão de portfólio de produtos. Então, por isso que eu botei aqui que ele é um método não estatístico, porque ele vai do julgamento relacionado à tática ou à estratégia da empresa, de focar mais em determinados produtos que lhes sejam mais interessantes. Bom, aí tem o terceiro método, que é o método de finalidades específicas. Finalidades específicas é o seguinte, quando a empresa vai fazer uma análise de uma determinada linha de produtos apenas, ou de um segmento da indústria, ou até da análise do uso final de um determinado produto. Eventualmente, essa análise de finalidades específicas, ela pode consumir algum dado estatístico, mas é o que a gente chama de uma análise setorial para um mercado como um todo. Então, a gente pode pensar assim, na linha da indústria, quais são as indústrias que vão fazer maior investimento e as que vão fazer menor investimento. Provavelmente a gente vai ver a partir de agora, né, um desinvestimento na indústria aeronáutica e um investimento maior na indústria da produção de alimentos industrializados, né? Então, são coisas que a gente pode observar como tendências do setor, ok? E o quarto e último, que é esse que eu chamei de combinação de métodos, é quando você pega qualquer um dos métodos anteriores e combina entre eles, que seria o mais adequado, né? Se a gente for pensar que a modelagem do orçamento e do comportamento do consumidor é um fenômeno complexo, né? Então, quanto mais informações a gente tiver que ajudam a gente a tomar a decisão, melhor. Então, olhar para o passado pode ser interessante, sim. Fazer pesquisa de intenção de compras com o consumidor pode ser interessante, sim, né?
Isso também ajudaria a gente a fazer uma análise estatística futura, né? Uma análise de tendência ou uma análise setorial, quais são os setores que vão estar investindo mais no próximo período. Então, a combinação desses 3 fatores geralmente costuma trazer melhores resultados mais consistentes, tá? Bom, então, vamos lá. Como que a gente faz para escolher entre um método ou o outro método? Como eu comentei, né, o ideal é considerar o maior número de variáveis possível, dada a complexidade do fenômeno de você mapear com clareza qual é a tendência de vendas do próximo período. Na escolha desses métodos e dessas variáveis, a gente pode pensar em dois grandes grupos de variáveis, que eu botei essas figurinhas aqui para vocês, né? Um que são os fatores internos, o que acontece lá na fábrica, na linha de produção, e outro que são os fatores externos, que é o monitoramento do mercado. Em relação aos fatores internos, o que a gente deve levar em consideração na projeção do orçamento de vendas? Então, qual é a capacidade de produção da empresa, qual é a tecnologia que ela adota, se ela tem mão de obra disponível ou não, se ela tem recursos financeiros para investir ou não. Então, são todos fatores, digamos assim, que a empresa controla e ela pode ajustar para um aumento ou diminuição da sua capacidade de produção. Só que, além dos fatores internos, tem os fatores externos também, que são aqueles que a empresa não controla. Fatores externos são, por exemplo, política, economia, a demanda do mercado, a capacidade de entrega dos fornecedores. Então, tem uma série de variáveis que a empresa fabricante não controla e ela depende, então, desses fatores externos. Eles acabam servindo como quase como se fosse uma restrição para o crescimento do seu negócio. Não adianta, por exemplo, uma empresa projetar um grande crescimento no mercado se ela não tem fornecedores capazes de abastecer, de lhe abastecer com matéria-prima, certo? E aí o mercado em que a empresa opera também é influenciado. Então, por exemplo, se a empresa atua no mercado nacional ou no mercado internacional e a depender da concorrência que venha ocorrendo nesse setor, isso pode ter um impacto sobre a produção daquela empresa especificamente. Ontem saiu uma notícia, não sei se vocês viram, né, de que a China pretende diminuir a compra de commodities agrícolas brasileiras em função de algumas decisões políticas que o governo tem tomado, né, em relação ao combate ao corona. Vocês viram essa notícia? Dos commodities, não. Geralmente, dos commodities não chega a ver. Então, a China disse que ia diminuir, entre outros, a compra de soja do Brasil, o que é um fator muito preocupante, né? Porque a China é o nosso principal parceiro comercial, principal comprador de soja do Brasil. E isso, caso essa notícia venha a se verificar realmente, isso pode causar um impacto muito grande na balança comercial brasileira do agronegócio. Eu estava mais informado sobre a indústria, né, aeronáutica, por exemplo, que fez adiamento, né, das entregas também, né, que foram os pedidos chineses da Embraer. E parece que foi bastante a demanda que tinha feito, né, infelizmente, com o acontecimento agora da pandemia, fez o adiamento, né, dos pedidos. Então, vejam que situação grave, né? E isso afeta tanto o setor da indústria quanto o setor da produção de commodities agrícolas, né? É um cenário bem complicado, né? Que exige muita cautela do ponto de vista político, de tomada de decisão. E que essas decisões elas não estão nas mãos dos empresários, né? Elas estão nas mãos dos políticos. É muito difícil a gente ter que fazer
projeções, planos futuros, estando ao sabor de tantas indecisões, né? Bom, Mas foi ontem, professor, essa questão do agrícola, que foi dos commodities? Foi ontem. Foi Dá uma alguma olhadinha. retaliação, alguma coisa para o discurso? Não teve nada a ver disso, não, né? Eu acho que é mais a questão mais por segurança mesmo, né, de exportação, não é? É porque o Brasil é um dos países que está menos, segundo a notícia que eu li, né? O Brasil é um dos países que está investindo menos na contenção do vírus. E aí a China optou por comprar soja dos Estados Unidos ao invés de aumentar a compra de soja dos Estados Unidos e diminuir do Brasil. O que é uma coisa muito louca se a gente for parar para pensar, né? Porque até, sei lá, um mês atrás, estava havendo uma grande disputa tributária entre China e Estados Unidos. Eles estavam brigando para ver quem ia cobrar mais imposto do outro, para não ter perdas nas balanças comerciais, né? Eles estavam praticamente numa guerra tributária, China e Estados Unidos. E agora me aparece uma notícia dessas, né, dizendo que a China vai aumentar o consumo dos Estados Unidos. Então, isso é só um exemplo para a gente ver a volatilidade dos mercados, né? Como as notícias de uma hora, que nem diz aquele rádio lá, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Realmente, né? Esses fatores externos que eu estou mencionando aqui, eles são muito voláteis. É muito importante a gente levá-los em consideração para a tomada de decisão no planejamento futuro da empresa. E é por isso também que a gente vê a gente vê com tanta força as empresas exigindo do governo uma política mais clara, né, em relação à economia, em relação à saúde, em relação a diversos aspectos que são de responsabilidade do governo, para que eles tenham algum horizonte de planejamento da sua produção também, né? Porque um depende intrinsecamente do outro, né? A produção depende do governo, assim como o governo depende dos impostos arrecadados pela produção, né? Não dá para caminhar com uma perna só. Muito bem. Deu para ficar claro, acho, essas questões que a gente está comentando? Sim, deu sim. Sim? Sim. Deu. Beleza. Vamos lá. Eu queria pegar um exercício agora para a gente fazer só uma reflexão, tá? Vamos pensar o seguinte. Peguei um exercício lá do livro de vocês. Imagina uma fábrica de guitarras chamada Stratos Monster, e vamos supor, vamos fazer um orçamento de quanto ela vai receber, qual vai ser o orçamento de vendas dela no ano 1. Vamos supor que exista uma demanda total do mercado de 100 mil unidades. 100 mil unidades é o total de guitarras que o mundo consome, por exemplo. Dessas 100 mil unidades de guitarras vendidas no mundo, vamos supor que essa empresa que a gente está considerando, a Stratos Monster, ela venda 10%, ou seja, 10% é o market share, é o quanto ela morde desse total de 100% de 100 mil unidades. E isso é baseado no julgamento dos seus diretores e executivos. Portanto, 10% de 100 mil significa 10 mil unidades. Se o preço da guitarra é, digamos, R$500, então R$500 vezes 10 mil é orçamento de vendas 5 milhões. Tudo bem até aí? Simples, né? Aqui eu só peguei, então, e multipliquei o valor da guitarra pela expectativa de unidades a serem vendidas em um ano. Isso para o primeiro ano. Vamos pegar essa mesma empresa e vamos para um segundo ano. Vamos projetar um segundo ano dela. Segundo e terceiro ano. Vamos projetar 3 anos. Vamos pensar o seguinte. No primeiro ano, a empresa projeta 100 mil unidades a serem vendidas. E aí, para os anos 2 e 3,
ela projetou um crescimento de mercado de 5%. Vamos supor que ela acredita que vai aumentar ano a ano 5% o crescimento da venda de guitarras e que a inflação vai ser de 10% ao ano, medido lá pelo IGPM, ok? Então, a gente tem, no primeiro ano não houve crescimento, é aquele cálculo que a gente fez lá. A empresa vai vender 100 mil guitarras por 500 reais cada uma, orçamento geral de 5 milhões. No segundo ano, a gente já inclui esse crescimento do mercado de 5%. Então, ela não vai mais vender 100 mil unidades, ela vai vender 105 mil unidades, certo? Considerando uma inflação de 10%, então o preço não vai ser mais 500, vai ser 550. 550 é 500 mais 10%. Multiplicando esse valor pelo faturamento do setor e mantido o market share de 10%, o orçamento de vendas da empresa vai ser de 5.700 para o ano 2. E aí, no ano 3, a gente aplica de novo esses 5% e 10% aos valores estimados anteriormente. Então, 105 mais 5% vai dar 110.250, número de vendas de unidades ao mercado. Aí o preço da guitarra vai subir mais 10%, então vai passar de 550. Vocês estão vendo meu mouse? Vocês conseguem ver o meu mouse? Não. Aqui, ó. Agora dá. Agora cresceu. Tá. Dá sim, Aí, dá sim. o preço da guitarra, que era 500, aumentou 10% por causa da inflação no segundo ano e depois mais 10%, passou para 605 no terceiro ano. E aí, o faturamento do setor, então, multiplicando número de vendas pelo preço, mantendo o market share de 10%, o orçamento de vendas da empresa vai ser 670. Ok? Dá uma olhadinha nesse quadro, vê se ele está claro para vocês. Tudo bem? Para mim, beleza, professor. Tranquilo, né? Professor, Oi? o faturamento do setor é o total de peças vendidas multiplicado pelo valor, né? Exato, exatamente. Tá. Vamos Ok. voltar lá. Opa, peraí. Agora vocês só estão me vendo. Deixa eu voltar à tela lá que eu estava compartilhando com vocês. Pronto. Certo? É o total de vendas vezes o preço. Lembrando que o preço foi aumentando de ano a ano. Só uma observação. Aqui, o preço variou de 500 para 550 para 605, pessoal. Foi só levando-se em consideração a inflação, tá? Poderia ter acontecido, numa projeção que a gente fizesse para 3 anos, poderia ter acontecido do preço da matéria-prima ter aumentado. Por exemplo, o plástico, a madeira, né, que é utilizado na guitarra, poderia ser que o preço da matéria-prima tivesse aumentado também. Se esse preço da matéria-prima tivesse aumentado, aí eu tinha que acrescentar mais um percentual aqui, além desses 10%, como aumento do custo da matéria-prima. Eu não fiz isso só para destacar para vocês que eu só estou levando em consideração essas duas variáveis marcadas em vermelha aqui na minha tabela, que são o crescimento do mercado e a inflação, tá? O crescimento do mercado é um julgamento e a inflação é um dado estatístico. Volta um pouquinho lá naquele quadro que eu estava mostrando para vocês, esse quadro aqui, para vocês verem exatamente aquilo que eu estava falando, né? Então, na verdade, esse método que eu usei para fazer essa conta aí da guitarra,
eu combinei dois métodos. Um método estatístico que leva em consideração a inflação e um método de julgamento, que é a expectativa de market share que os diretores têm da empresa. Certo? Tudo bem? Sigamos, então. Beleza. Sigamos, então. Bom, o que mais que eu tenho que falar aqui para vocês? Ah, sim, esse orçamento que eu fiz aqui para vocês da guitarra, eu fiz ano 1, ano 2 e ano 3, tá? Eu poderia ter feito, ou seja, estou considerando longo prazo. Eu também poderia ter feito essa análise no curto prazo. Então, poderia ser, por exemplo, mês 1, mês 2 e mês 3. E aí não muda nada na nossa tabela. Eu só teria que verificar o índice da inflação mês a mês, se houve variação, né? Isso pode ser interessante numa situação em que a gente tem os índices variando muito mês a mês. Não é o caso do Brasil, né? Mas só estou querendo dizer que poderia ser, a gente poderia aplicar o mesmo princípio que eu apliquei aqui para o longo prazo, a gente poderia aplicar para o curto prazo também, tá? Poderia usar esse mesmo raciocínio para prever aquela história que eu comentei com vocês no começo da aula, sobre produtos que têm maior sazonalidade. Então, por exemplo, a venda de sorvetes, de cobertores, de ares condicionados, etc., que vende muito em uma determinada estação do ano e vende menos em outra estação do ano. Então, para a empresa pode ser interessante fazer uma projeção do ano como um todo, para poder saber quanto dinheiro ela vai ter no ciclo de 12 meses, para poder empregar esse dinheiro, vamos dizer assim, de forma dosada, de forma a não comprometer o caixa do curto prazo da empresa. Também poderia fazer uma coisa que eu ensinei para vocês lá na aula passada, aquela aula de vídeo, que é fazer projeção de cenários, né? Mais otimista, mais pessimista ou mais provável. Aqui, nesse caso, eu coloquei só um parâmetro, né? Fechei que a inflação vai ser 10% e rodei o meu modelo aí com 10%, mas eu poderia fazer o seguinte, o que vai acontecer se a inflação for, sei lá, de 20%? E se a inflação for de 5%? Posso fazer essas simulações também para ver qual vai ser o impacto que isso vai ter no orçamento da minha empresa, tá bom? Tem um exercício que eu queria que vocês olhassem como dever de casa, né? Lá na página 82 do livro, que é um exercício igualzinho esse da guitarra, só que com pranchas de surf, e aí ele faz essa projeção para cenários otimista, pessimista e mais provável. Tá bom? Então, só dá uma olhadinha lá no exercício, como que ele resolveu, para vocês entenderem, não tem nada de diferente disso que eu falei para vocês. Ok? Bom, dúvidas até aqui, pessoas? Não, Por enquanto, tá tranquilo. tá de boa. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa de uns 15 minutos na nossa aula, e aí eu volto para falar com vocês sobre o orçamento de produção, que é um assunto legal também, que eu acho que vocês vão curtir. Beleza. 15 minutos? 15 minutos. Vou botar um slide aqui do intervalo e vou deixar o meu microfone no mudo. Qualquer coisa, vocês podem me chamar, tá? Tá legal. Valeu, Beleza. professor. Até já. Até.
E aí, pessoal, todos vivos? Olha, a classe está cheia, agora que eu vi, tem bastante gente. Ailton, Aline, Ana, Brian, Fabrício e Felipe eu já tinha visto, Gabriel já tinha visto, Gustavo e Léo. Olha só que sucesso, hein? Muito bem. Muito bem, pessoal. Vocês estão todos por aí? Eu tô. Tô. Sim, professor. Bom, antes da gente voltar a conversar sobre o conteúdo da nossa matéria, eu queria combinar com vocês alguns avisos paroquiais, que é o seguinte, primeiro, sobre aquela atividade avaliativa que eu tinha pedido para vocês fazerem, né? Eu mandei alguns exercícios para vocês num documento do Word, e queria fechar com vocês definitivamente o último prazo para vocês me entregarem esse exercício. Caso alguém ainda não conseguiu entregar, vou combinar o último prazo, agora para sempre, para o resto da vida, para fazer aquela atividade valendo 200 pontos, tá bom? Vou marcar a data para vocês me entregarem até dia 9 de abril, que é quinta-feira, depois de amanhã. Pode ser? Então, o exercício já está disponível lá no AVA para vocês. Qual unidade que tá, professor? A Então, atividade? deixa eu dar uma olhada aqui que eu não me lembro. PFO, eu acho que é na 1.2. Deixa eu ver. Ou 1.3. Não, também. A atividade está no e-mail, não tá? 1.4. Isso, a atividade está no e-mail de vocês. Eu não postei no AVA, eu mandei no e-mail de vocês. O senhor sempre vai mandar a atividade por e-mail ou você vai passar no aba? Eu vou tentar mandar sempre no e-mail de vocês, que eu acho que é a forma que todo mundo tem acesso, né? Porque tem algumas pessoas que estavam com dificuldade de acesso no AVA. Então, acho que o e-mail é uma forma que todo mundo tem acesso. Eu vou procurar avisar com mais antecedência, né? É que, na ocasião que eu passei esse primeiro exercício aí, foi justo uma semana antes de estourar a crise, então foi por isso que algumas pessoas se perderam aí na comunicação. Mas para não prejudicar ninguém, então eu estou fechando o prazo de entrega para até dia 9 de abril, quinta-feira agora. Tudo bem? Bom, outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o nosso calendário de aulas. A gente está tendo aula hoje, então, teoricamente, a gente só se veria novamente daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas. Mas a gente vai ter um feriado no dia 21 de abril. Se a gente fosse seguir essa regra, a gente ia ter a nossa próxima aula num feriado, o que não é bom. Então, eu quero combinar o seguinte com vocês. Vamos ter aula na semana que vem, dia 14 de abril, e daí a gente começa a contar os 15 dias novamente. Até porque essa aula que a gente está tendo hoje, ela deveria ter sido dada semana passada, mas como não teve alunos, né, eu estou repetindo hoje a aula que eu teria dado na semana passada. Então, como é que a gente vai ficar em relação ao futuro? Anotem aí, por favor. A gente vai ter encontro nos dias 14 de abril, 28 de abril, 12 de maio e 26 de maio. Em junho, eu não vou passar para vocês ainda, porque eu ainda não recebi o calendário de provas.
Então, eu não vou programar as aulas sem saber que data serão as provas, mas eu quero confirmar esses 4 dias de aula com vocês. 14 de abril, 28 de abril, 12 de maio e 26 de maio. Tudo bem? Professor, Ok. Oi, Aline. tudo bem. Só queria saber das provas, como que é? Como que ficou? Então, não tem nenhuma notícia com relação a isso ainda. Eu acho que a Anhanguera está esperando aí os calendários oficiais do governo, né? Para ver como é que vai marcar. O que eu posso dizer, é a minha opinião pessoal. Eu acho que no primeiro bimestre não vai ter prova presencial, a gente não vai ter condição de fazer prova presencial. E aí, se não houver possibilidade de fazer prova presencial, a Anhanguera deve bolar algum modelo de prova EAD. Seja para vocês fazerem via AVA, ou então o professor vai elaborar e mandar para vocês. Por enquanto, a gente não tem nenhuma notícia ainda em relação a provas, e eu acredito que no primeiro bimestre não vai ter prova presencial, tá? Agora, segundo bimestre, aí é uma outra incógnita, que eu também não sei dizer a princípio como é que vai ficar. Vai depender de como as coisas fluírem aí ao longo dos próximos 30 dias, tá bom? Mas fiquem tranquilos que vocês não serão prejudicados em relação à nota. Segue o fluxo de vocês normalmente, pessoal. Vai fazendo aquelas atividades de pré e pós-aula, não deixem de frequentar aqui as aulas ao vivo, fazer as atividades que eu passar para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, vão fazendo a parte de vocês, vão estudando, mantendo a matéria em dia. Eu sei que é um pouquinho tenso para todo mundo, mas vamos todo mundo junto, vamos caminhando todo mundo junto, tá bom? O que mais? Pode falar. É que eu tô com dificuldade de acessar o meu e-mail da minha sala, sabe? Você tá enviando pelo Gmail ou tem outro e-mail também? É que o meu eu não tô conseguindo, que eu tô com dificuldade da sala, que eu não sei o que fizeram aqui, que tá pedindo celular. É de uma outra pessoa que colocou, sabe? Eu tô com dificuldade de acessar o e-mail. Então, mas como que eu posso te ajudar aí? Não sei, enviando pelo meu e-mail, ou o pessoal da outra sala tem o arquivo via WhatsApp. Você diz o quê? Do exercício? Isso mesmo. É Ô, só Léo, eu exercício. posso colocar o exercício no AVA para você. Deixa eu ver aqui, ó. Posso vir aqui Beleza. posso vir aqui na seção. Ó, eu vou colocar na seção 1.3. Beleza. Vou colocar agora, peraí. Aula do professor. PFO. Opa, voltei. Opa, estamos aqui já. Editar. Exercício para entregar por e-mail até dia 9 de abril. Vamos lá. Este PFO, atividade avaliativa. Professor, você colocando nessa unidade aí, as salas conseguem ver, né? Sim, Todas as turmas. sim. Melhor. Se puder mandar por aí, acho que é melhor, viu? Já coloquei. Dá uma olhada lá no AVA. Obrigada. Na unidade 1, seção 3.
Foi? Foi. Maravilha, então. Foi. Atividade foi. Valeu, professor. Beleza. Então, é isso. Podem fazer em grupo, tá, pessoal? Façam em grupo. Botam o nome de vocês lá. Não precisa ser trabalho individual, não. Se for em grupo, é até melhor. Aliás, isso é uma outra coisa que eu acho que eu já tinha falado com outras turmas e tinha esquecido de falar com vocês. Agora, em tempo de crise, vocês vão ter que se virar nos 30 e aprender a fazer trabalho em grupo, sabia? Esse negócio de ficar fazendo trabalho sozinho não tem muita dificuldade. O difícil é a gente fazer trabalho em grupo estando isolado. Então, caprichem aí nos contatos de vocês, né? Vocês têm o WhatsApp, formem grupos e façam os trabalhos em grupo. Eu não vou passar mais trabalho individual para vocês, só vou passar trabalho em grupo. O único trabalho individual que pode ser que eu passe, se tiver uma solicitação formal da faculdade nesse sentido, é a prova. Mas as atividades de sala de aula, assim como elas seriam em grupo se a gente estivesse, né, presencialmente, eu vou querer que vocês façam em grupo. Eu tive pensando, vou fazer um parênteses aqui, vou dar uma viajada, tá? Essa crise vai mudar muita coisa na vida da gente, na vida de todo mundo, na forma como a gente trabalha, na forma como a faculdade existe, na forma como o trabalho da gente existe. As coisas não vão voltar, nem quando a crise acabar, as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Esqueçam isso. Se vocês têm alguma expectativa de que as coisas voltem a ser idênticas ao que eram antes, tirem isso da cabeça de vocês hoje. As coisas não vão voltar a ser como eram nem depois que a crise acabar. Os profissionais vão ser exigidos por outras competências. A gente vai ter que desenvolver outras habilidades de trabalhar em grupo, de trabalhar à distância, de trabalhar remotamente, outros modelos de contratos de trabalho, outros modelos de educação. Eu estou falando isso no nosso ambiente acadêmico aqui da Anhanguera, mas também estou falando isso fora da faculdade, estou falando dos nossos trabalhos, e a gente precisa tirar alguma lição boa de tudo isso. A gente precisa aprender a trabalhar de uma forma diferente. A gente precisa sair dessa crise toda de alguma forma fortalecido em alguns pontos. A gente precisa levar algum aprendizado novo para a nossa vida. E eu acho que uma das coisas que me cumpre aqui como professor é provocar vocês, é estimular vocês a trabalharem em equipes separadamente. Produzir um relatório, produzir um seminário, produzir um vídeo de um trabalho em grupo, estando separados, sem se encontrar. Eu acho que esse é o desafio. Então, eu vou procurar trabalhar essas questões com vocês nas nossas próximas atividades, tá bom? Então, já pode ir se preparando, porque as coisas estão mudando e vão continuar mudando para sempre, tá bom? Beleza. Vamos voltar para a aula então, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Pelo que eu sei, parece que o retorno vai normalizar para esse setembro, né, professor? Estabeleceram uma data aí, né? Nossa. Então, Léo, tá tudo muito nebuloso ainda, sabe? Tá tudo muito nebuloso. Eu acho que qualquer coisa que a gente falar agora vai ser chute, cara. Vai ser chute. Tem gente muito, muito otimista, falando que em 30 dias isso acaba. Tem gente muito pessimista, falando que vai levar mais de 2 anos. Eu acho que qualquer chute que a gente der, qualquer número que a gente falar, vai ser só especulação. Eu acho que ao longo dos próximos dias, dos próximos meses, que a gente vai ver, dependendo de como a situação se comportar aqui no Brasil, que isso vai indicar muita coisa. Eu diria que talvez os próximos 2 meses sejam críticos para definir o que vai acontecer com o Brasil no longo prazo. Então, antes desses 2 meses que virão por aí, que vão ser talvez os meses mais difíceis para a gente, né? Vai ser muito futurologia, né? E eu não gosto muito de trabalhar com futurologia, eu prefiro dados e fatos.
E hoje em dia a gente não tem muitos dados para fazer muitas projeções, infelizmente. Eu acho que a gente tem que ir trabalhando assim com muito foco no dia a dia, sem ficar com uma expectativa muito grande em relação ao futuro, porque senão a gente fica muito ansioso, e ficar ansioso não é bom nem para a nossa saúde física, nem para a nossa saúde mental, muito menos para a nossa saúde mental. Então, o lance é a gente baixar a adrenalina, aceitar a situação que está acontecendo, que não está no nosso controle, não está no controle das nossas empresas, não está no controle do nosso governo. Então, é aceitar a situação, vivendo o dia a dia e encarar esses desafios que eu estava comentando com vocês, né, de aprender a conviver com essa nova dificuldade, com esse novo desafio que nos tem sido imposto aí, né? Vamos lá, pessoas? Let's go. Cadê o nosso slide? Aqui. Pronto. Apareceu minha telinha aí para vocês? Sim. Bora lá, então. Vamos começar a falar sobre planejamento de produção. Estamos na seção 2.2 do nosso livro-texto, tá bom? Na primeira metade da aula de hoje, a gente falou um pouco sobre planejamento de vendas. Eu falei sobre o método estatístico, o método de julgamento, o método estatístico usando dados de inflação, método de julgamento usando análise pelo market share. Um ponto muito importante que eu falei no começo da aula de hoje é que o orçamento de vendas ele é sempre o ponto de partida para tudo que a empresa vai fazer, porque é a partir do orçamento de vendas, ou seja, de uma expectativa de quanto é que a empresa vai vender e, portanto, quanto é que ela vai receber, que todos os outros orçamentos se desdobram. É a partir do dinheiro que a empresa recebe que ela pode investir em tecnologia, maquinário, contratar pessoas, pagar melhores salários, ampliar portfólio de produtos, etc. A gente falou um pouco sobre essa importância do orçamento de vendas na primeira metade da aula, e agora na segunda metade eu quero falar um pouquinho com vocês sobre planejamento orçamentário da produção, ok? Vamos lá, então. O que é o orçamento da produção, então? O planejamento orçamentário da produção. Bom, o planejamento orçamentário da produção é a gente ter uma expectativa de quanto a empresa precisa produzir a partir de matérias-primas e de estoques. O ponto de partida para o planejamento orçamentário da produção é a expectativa de venda. Então, se eu quero vender 100 mil unidades, eu tenho que ter 100 mil unidades produzidas, ok? Ele indica, né, o número de unidades a serem produzidas em cada período. E aí, de novo, a gente pode trabalhar no horizonte de curto, médio ou longo prazo. O planejamento orçamentário da produção ele pode ser descrito em termos de qualquer horizonte temporal, curto, médio ou longo prazo. Quando uma empresa vai produzir, né? Quando uma empresa vai produzir, ela pode produzir a quantidade exata que ela vai precisar para vender, ou ela pode optar por uma coisa que se chama margem de segurança. O que é a margem de segurança? Margem de segurança é uma quantidade de produção a mais que ela produz em relação à sua necessidade, para o caso de alguma eventualidade positiva ou negativa. Uma eventualidade negativa por exemplo, tem uma falha na produção e alguns produtos que estavam previstos serem fabricados são danificados no processo de produção e ela fica sem aquele produto. Aí, nesse caso, você tem uma margem de segurança para garantir o abastecimento mínimo. Ou uma surpresa positiva, houve uma demanda, uma procura maior por aquele produto e
a empresa quer aproveitar essa oportunidade de mercado para atender um número maior de clientes. Então, quando o gerente de produção vai definir a quantidade de produtos a serem fabricadas em um determinado período, ele pode optar por incluir no seu estoque final de produtos uma quantidade X de itens a mais a serem mantidos em estoque. Essa quantidade X de itens a mais é o que a gente chama de política de estocagem. E geralmente ela é dada em percentual. Então, botei aqui um exemplo para vocês. Para uma produção de 5.000 unidades, pode-se optar por produzir 4% a mais, ou seja, 200 unidades a mais, como margem de segurança. Aí, ao invés de produzir apenas 5.000, eu produzo 5.200, sendo que esses 200 ficam de reserva, caso haja maior demanda por parte do cliente, ou caso haja algum problema de qualidade ou perda, extravio daquela quantidade prevista originalmente. E aí, cada empresa pode definir a sua política de estocagem de produtos acabados. Algumas empresas optam por uma margem de segurança maior, outras por uma margem de segurança menor, dependendo dos custos associados à produção. Normalmente, esse percentual de estoque a mais, essa margem de segurança, ela depende de alguns critérios e de algumas restrições também. Os critérios podem ser aqueles mesmos critérios de vendas que eu falei para vocês na primeira parte da aula. Então, por exemplo, uma estatística do número de falhas que acontece normalmente numa determinada linha de produção. Vamos supor que uma determinada linha de produção tenha, sei lá, 2, 3% de falhas, então a empresa pode optar já por produzir numa quantidade que supra esse limite, ok? Ou por quaisquer outros critérios, né? Ou porque ela quer vender mais aquele produto no próximo mês, ou por algum critério combinatório, né? Então, ela pode estabelecer qual é a política de estoque que melhor se adequa à realidade dela. Com relação às restrições, eu comecei a comentar um pouco sobre isso também na primeira parte da aula, mas eu queria aprofundar um pouco mais esse debate aqui agora com vocês. Existem vários fatores que são fatores que restringem a capacidade de uma empresa manter estoques elevados. Primeiro deles, e mais importante, é a capacidade de mercado ou de volume de vendas, que é o seguinte: o mercado ele suporta um determinado número de itens, e se eu fabricar mais, não vai vender, vai encalhar aquele produto. Então, esse é o teto principal que uma empresa deve seguir na demarcação do seu volume de estoque. Fazer um estoque acima da capacidade de consumo do mercado é perder dinheiro, mesmo no caso de produtos não perecíveis, né? Porque esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para uma outra finalidade mais útil do que ficar simplesmente com estoque parado no depósito. Outra questão, outra restrição que a gente pode pensar está relacionada à quantidade de maquinário e de pessoas. Normalmente, não vale a pena, em condições normais de pressão e temperatura, né, não vale a pena fazer um investimento muito alto, por exemplo, em horas extras, se você não tem a certeza de que aquele estoque extra que você vai produzir vai ser, de fato, consumido. Não há necessidade de você expandir a sua capacidade instalada operacional, né, o número de máquinas, se você não tem uma demanda específica para aquela quantidade a mais a ser fabricada. Outro fator de restrição à capacidade de abastecimento são os fornecedores. Para todo tipo de produção, a gente precisa de matérias-primas. E os fornecedores de matérias-primas, por sua vez, também têm os seus limites de capacidade de produção.
não adianta a gente querer produzir 200 mil unidades se a capacidade do meu fornecedor é de me entregar apenas 100 mil unidades. Nas cadeias produtivas mais longas, onde você tem uma logística de produção mais integrada, a montante e a jusante, essa integração ela é cada vez maior, de forma que uma empresa não produz excedentes a não ser sob demanda. Então, por exemplo, se a Embraer está produzindo aviões, ela já tem que informar antecipadamente a todos os seus fornecedores qual é a quantidade de matéria-prima que ela vai precisar, porque ela não vai ter... Se ela resolve fabricar um avião a mais, o fabricante de turbinas dela não vai ter uma turbina lá na prateleira esperando ela, né, fazer o pedido. Então, a produção é feita contada. Então, quanto mais longas as cadeias, quanto mais integradas as cadeias, mais a necessidade de comunicação entre os diferentes elos dessa cadeia. E elos, aí eu estou querendo falar dos fornecedores, né, das diversas etapas de matéria-prima, desde a matéria-prima mais básica até os sistemas de gestão. Essa cadeia de comunicação ela precisa fluir muito bem, e a combinação das políticas de estoque elas precisam ser ajustadas entre indústrias e seus fornecedores. Depois tem uma restrição com relação à capacidade de estocagem, que é o espaço máximo que a empresa tem disponível para manter aquele material, aquelas peças em estoque. Eventualmente, muitas empresas têm optado por terceirizar os seus estoques, por exemplo, em armazéns logísticos ou em CDs, né, centros de distribuição. Mas mesmo nesse caso, elas pagam por volume, por metro cúbico hospedado. Então, mesmo no caso de não haver um limite físico, há um limite financeiro, porque cada metragem cúbica tem um custo associado que precisa ser muito bem pensado. E, por último, claro, a capacidade financeira. Os recursos financeiros são sempre finitos e eles precisam ser administrados da melhor forma possível para gerar a maior margem de retorno sobre o capital da empresa. Ok? Então, a gente tem que pensar sempre nesses critérios e nessas restrições ao definir o percentual de política de estocagem em uma empresa. Bom, botei aqui um exemplo para vocês, para a gente pensar. Vamos fazer o seguinte exercício. Imaginem vocês uma fábrica de skate que vai, no primeiro ano, ter uma expectativa de faturamento de 2.000 unidades. Se ela tem como política de estoque manter 10% a mais em estoque e o preço das unidades é de R$100, então a gente tem o seguinte cálculo. 2.000 unidades mais 10% significa 200 unidades a mais. Então, são 2.200 unidades a mais. Vezes R$100 dá um total de R$220.000 por ano. Ok? Então, o que eu fiz aqui? A partir de uma expectativa de faturamento no próximo período e de uma política de estoque já pré-definida de 10%, já defini qual vai ser o meu orçamento previsto de vendas para esse período. Ok? Algum problema em relação a esse cálculo? Tudo bem? Vou projetar esse cálculo agora para o longo prazo, tá? Beleza. Vamos pensar agora que essa fábrica de skate fosse funcionar por 2 anos. Vamos lá, os mesmos dados do exercício original. A gente tem uma expectativa de vendas de 2.000 unidades para o primeiro ano. A empresa tem uma política de estoque de 10% de armazenagem. Então, 10% vezes 2.000 são 200 unidades. Então, ela precisa produzir 2.200 unidades. No ano 1, ela partiu de um estoque inicial 0. E aí, a quantidade de produção a ser produzida no ano 1 vai ser
2.000 unidades, mais as 200 do estoque de segurança, total 2.200 unidades. Presta atenção que agora, no ano 2, quando a gente vai programar a produção do ano 2, tem uma pequena alteração. No ano 2, observa que ela vai produzir a mais, vai produzir 100 unidades a mais. Ela está imaginando que o mercado dela vai crescer, certo? E aí, o estoque também tem que crescer proporcionalmente. Se é 10%, então 10% de 2.100 unidades vão ser 210 unidades. A necessidade de produção vai aumentar também, certo? Porque agora eu vou ter que produzir 2.100 unidades. Só que eu já tinha, no meu estoque inicial aqui, eu já tinha 200 unidades lá do meu estoque inicial. Então, eu vou poder debitar esse valor de 200 que eu já tinha ficado de excedente no meu estoque e, portanto, eu vou produzir menos. Então, ao invés de ter que produzir 2.310, eu vou produzir 2.310 menos 200, que é o meu estoque mínimo do período anterior. Então, eu vou ter que produzir 2.110 unidades. Dá uma olhada nesse número e vê se faz sentido para vocês. Ó, a única coisa que mudou aqui é que eu peguei aquelas 200 unidades que eu já tinha produzido a mais no ano 1 e debitei da quantidade que eu tenho que produzir no ano 2. Porque senão meu estoque vai dobrar, entende? Vê se esse número faz sentido para vocês. Professor, eu não entendi nada. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos do começo de novo. Imaginem o seguinte. Deixa eu voltar aqui no primeiro slide. Vamos pensar o seguinte, que uma fábrica de estoque, uma fábrica de skate vai produzir 2.000 unidades, certo? E aí ela vai produzir 10% a mais, porque ela imagina, vamos supor que skate é um esporte olímpico e vai aumentar muito o número de skatistas no Brasil. Então ela cria essa política de produzir 10% a mais para aproveitar uma possível oportunidade de mercado que ela vislumbra no futuro. Tudo bem? Entendi. Aí, vamos supor que cada unidade de skate custe R$100. Aí, multiplica 2.200 unidades vezes R$100, R$220 mil no primeiro ano. Tudo bem? Tudo. Vamos para o ano 2. Vamos supor que no ano 2, ela vai produzir uma quantidade maior de skates. Uma quantidade maior de skates. Ao invés de produzir 2.000 unidades, ela vai querer produzir 2.100 unidades. 2.100 unidades. Se no primeiro ano ela produziu 2.000 mais 200, total de 2.200, no segundo ano ela vai produzir quantas? Se ela acha que ela vai vender 2.100, mas ela quer ter 210 em estoque a mais, caso surjam potenciais clientes, porque ela está apostando no crescimento do mercado, quantos ela vai fabricar? Então, a necessidade de produção dela seria 2.100, está acompanhando aqui pelo meu mouse? Seria 2.100, que é o que ela acha que ela vai vender, mais 210, que seria o estoque de segurança dela, portanto, ela teria que produzir 2.310, certo? 2.310 é o que ela acha que ela ia vender, mais a política de segurança de estoque. Só que ela não precisa produzir 2.310, porque ela já tinha 200 unidades que já tinha ficado do estoque do ano 1. Então, ela vai pegar desses 2.310 e vai subtrair essas 200 unidades, que vai dar 2.110. Agora entendi. Beleza? Beleza.
Faz sentido? Agora sim. Maravilha, então. Alguém tinha me perguntado uma questão que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte. A questão lá dos ursinhos, né? A questão lá dos ursinhos. Eu não mandei explicação antes desse exercício, porque eu queria dar essa explicação na aula antes. Tá vendo essa planilha Excel que eu fiz aqui? Apareceu para vocês? Sim, apareceu. Sim. Esse exercício é aquele exercício que vocês devem ter visto no AVA dos ursinhos, certo? A empresa que fabrica ursinhos de pelúcia, ela tem vendas orçadas para o primeiro ano de 50 mil unidades. Só que ela quer manter uma política de estoque de 7% a mais. 7% vezes 50 mil unidades são 3.500 unidades, certo? Então, 3.500 mais 50 mil dá um total de 53.500. Só que ela já tem no seu estoque 3.000 unidades. O enunciado do exercício falava que ela já tem no seu estoque 3.000 unidades. Então, quanto é que ela vai precisar produzir no ano 1? Então, ela vai precisar produzir 53.500 menos 3.000, que é 5.500 unidades. E no ano 2? Se no ano 2 ela quiser manter a mesma quantidade de vendas, 50 mil, quiser manter o estoque de segurança de 7%, portanto 3.500, portanto dá um total de 53.500. Mas ela já tem 3.500 unidades no seu estoque, quanto ela vai precisar produzir no segundo ano? 50 mil unidades. Ok? Esse exercício, eu acho que ele estava com uma resposta incorreta no AVA. Então, por isso que eu estou trazendo ele aqui para vocês desse jeito. Aliás, o nosso livro ele tem vários errinhos, assim, que eu já tive vendo de alguns cálculos, viu, pessoal? Não é novidade. Então, mas aí, o que eu tenho que falar para vocês? Confiem no taco de vocês, não confiem 100% no livro, confiem no taco de vocês. Percebe que, pelo raciocínio que a gente fez aqui, não tem como ser um número menor do que 50 mil? Né? Porque se você vai produzir 50 mais 3.500 do estoque de segurança, são 5.300. Desses 5.300, se você já tinha, está pintado em vermelho aqui, 3.500 no estoque anterior, então, esse 3.500 você vai debitar do valor de 53.500. Portanto, 50 mil unidades no ano 2. Senhor, foi eu que enviei para você. Oi? Foi essa atividade que eu enviei para você no e-mail. Eu estava com dúvida. Ok. Beleza. Então, ficou claro agora? Ficou assim. Essa parte do debitar que eu estava confuso mesmo, porque não estava batendo o resultado. Então, eu olhei lá e realmente não bate. Mas confia no seu taco, cara, confia no seu taco. Eu acho que tinha faltado essa explicação aqui de como resolver esse problema, né? Então, achei que era melhor eu dar essa explicação geral para daí mostrar como é que é feito o cálculo. Ficou claro assim para vocês, pessoas? Ficou sim. Beleza. Não é um negócio muito complicado, não. Não é. É só uma questão de lógica, tá? E lembrando, novamente, a mesma coisa que eu falei na outra parte da aula. Isso pode ser feito tanto no orçamento de longo prazo como no curto prazo. Aí eu estou falando de ano 1, ano 2, ano 3, mas poderia ser mês 1, mês 2, mês 3. Tá bom? Vamos lá, então, para os meus comentários finais aqui. Comentários finais. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção quando aparecer algum exercício desse tipo que a gente chama de projeção multitemporal. Projeção multitemporal é quando a gente vai projetar para frente
um tempo de N meses ou N anos, tá? É sempre considerar no cálculo qual é o estoque inicial. Então, sempre observe no enunciado do exercício qual é o estoque inicial, caso haja. Se no enunciado do exercício não falar nada de estoque inicial, o que vocês vão considerar? Zero, né? Zero, exatamente. Se no enunciado do exercício não falar nada sobre estoque inicial igual a zero. Bom, outra coisa que é importante nesse tipo de exercício é que quais são as expectativas de venda, né? Lembra que as expectativas de venda elas são definidas pela empresa, é a nossa chamada, entre aspas, meta de vendas. Isso quem define é o orçamento de vendas, a gente viu isso na primeira metade da aula. Ele é importante porque ele puxa a produção, como eu estou mostrando para vocês, e é a partir dele que a gente começa a fazer os cálculos, ok? Quando a gente vai definir uma política de estocagem, se a gente vai colocar 7%, 10%, 2%, o que a gente deve considerar no cálculo dessa porcentagem é que quanto maior a porcentagem de estoque, mais dinheiro parado, e, portanto, maior é o risco, né, para a empresa, porque esse risco ele vai se refletir em todos os outros departamentos. Não só o que você está pagando de metragem cúbica de estocagem, mas também de mão de obra que foi utilizado para produzir aquilo lá, de matéria-prima que foi comprada, de logística de produção, horas extras, o custo financeiro mesmo, né, do dinheiro para comprar aquela matéria-prima, para pagar aquela mão de obra. Então, as empresas, claro, elas tendem a trabalhar com uma política de estoque sempre mínimo, né? Daí que vem uma série de decorrências que vocês já devem ter estudado, daquelas técnicas japonesas do toyotismo, de trabalhar sempre com estoque mínimo, trabalhar com just-in-time, enfim, uma série de outros mecanismos de segurança para minimizar a quantidade de estoque. Só ressalvo o seguinte, estoque mínimo não é estoque zero, certo? Estoque mínimo não é estoque zero. Estoque zero pode implicar um risco alto para a empresa, né? Seja porque houve uma falha na produção, seja porque ela perdeu uma oportunidade de vender mais para um determinado mercado, para um determinado cliente. Então, estoque mínimo não significa estoque zero, tá bom? Estoque mínimo significa aquele que melhor atende às condições de cada empresa nos mercados em que ela atua. Ok? Bom, e aí eu queria passar um outro exercício para vocês lerem, é um exercício resolvido também, da Solid Concretos, que está lá na página 99 do livro, que é um exercício basicamente parecido com esse aqui da fábrica de skates que eu passei para vocês. Então, quero que vocês leiam esse exercício lá também. Então, vou passar como tarefa para vocês para a semana que vem, dar uma lida nesses dois exercícios. Dessa segunda parte da aula, ler o exercício da Solid Concretos e da primeira metade da aula, do exemplo da fábrica de pranchas na página 82. São dois exercícios bem tranquilos, similares a esses que eu resolvi aqui com vocês, e acho que eles vão ajudar vocês a fixarem os principais conceitos que a gente discutiu na aula de hoje. E aí, em caso de dúvidas, é só vir aqui falar comigo, tá bom? Beleza, professor. É isso. Por hoje é isso. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão? Não, tranquilo. O exercício já está aplicado para entregar dia 9, não é? Tudo certo. Sim. Isso. Tá bom, então, pessoal? Beleza, professor. Valeu. Valeu. Beleza, professor. Obrigado.
Bons estudos aí para vocês, pessoal. E a gente se vê na semana que vem. Não se esqueçam, às 8 horas da manhã. Beleza. Um abraço, pessoal. Beleza, Tchau, tchau. obrigado. Falou. Tchau, tchau.